louvando ao nosso Deus. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, dizendo que Ele é grande, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, mares e campinas, em tudo vejo o seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. A igreja pode se assentar. Amém, irmãos? Boa noite a todos, que a graça e a paz
seja com todos vós. Nesse domingo, nós estamos aqui para fazer um comissionamento, um chamado, um lembrete, em uma linguagem mais moderna, um TBT, sobre uma grande responsabilidade que nós temos enquanto seguidores de Jesus Cristo. Hoje é culto de missões e nós temos todos os meses essa responsabilidade não só de pregar, não só de anunciar, mas também de incentivar, de conscientizar a todos do grande chamado universal. Nós temos chamados específicos, fazemos muitas coisas, mas precisamos lembrar, sobretudo, que Deus, Ele nos chamou para transformar a vida de pessoas. Fazemos muitas obras e muitas coisas, e as coisas que nós fazemos, elas são importantes ser feitas, são obras que indiretamente alcançam muitas pessoas e muitas vidas. Mas um grande equívoco mental que nós temos é achar que muitas vezes, ao fazer as coisas, nós estamos fazendo uma grande obra, e isso é um grande engano. São coisas, como já mencionei, que são importantes ser feitas. Por exemplo, eu estava ali tocando violão, mas a obra que Deus me comissionou para fazer não foi apenas estar ali tocando. Tocar é importante, é necessário, é preciso, conduz a igreja ao louvor. Mas eu preciso me conscientizar que a minha obra, a minha responsabilidade não é fazer coisas, é servir pessoas. Tem um texto de Mateus 25 que eu quero compartilhar com a igreja. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 31. Mateus 25, 31 é o texto que nós vamos refletir nesse momento sobre isso que eu acabei de falar. Está escrito assim. Deixa eu mudar a versão aqui para... Pronto. Está escrito assim: quando vier um filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai em posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e presos e fomos visitar? O rei respondendo, eles lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Esse texto mostra claramente que servir a Deus é servir ao próximo, é servir ao outro. E o texto deixa claro que quando nós servimos ao outro, nós estamos servindo ao próprio Deus. Porque Deus não está nesse espaço, Deus não está geograficamente situado nesse templo. Deus está dentro de cada um de nós. Deus está dentro dos nossos corações. E nós temos aqui nas mãos o evangelho da salvação e precisamos levar. Então vamos ficar de pé, vamos orar e logo após o louvor estará retornando.
Senhor Deus e Pai, nós te damos graças uma vez mais na noite deste dia, pela tua fidelidade à tua palavra, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós, Pai, te agradecemos porque não somos merecedores, mas o Senhor, desde a fundação do mundo, providenciou-nos uma tão grande salvação e por isso somos gratos, e é esse o motivo de estarmos aqui, para lhe prestar um culto de louvor, de adoração, e também, Senhor, para conscientizar, não só a mim, mas todos aqui presentes, da responsabilidade, do chamado que o Senhor colocou em nossas mãos, para que nós possamos ir a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, transformar, salvar, ajudar pessoas. Ó Deus, nós te pedimos que tome esse trabalho nas tuas mãos, que o Senhor continue conduzindo, que nós possamos sair daqui, Senhor, com as mentes fervilhadas, meu Deus, pela tua palavra, e que essa palavra não fique, Senhor, só de forma teórica nas nossas vidas, mas que possa produzir ações comprometidas com o seu chamado, que é pregar o Evangelho a toda criatura, seja onde nós formos, nós possamos, de alguma forma, fazer o teu nome conhecido entre as nações. Nós te pedimos, ó Deus, que abençoe a vida de cada um que entrou aqui, a vida daquelas pessoas que estão sendo alcançadas pela tecnologia, pelo YouTube, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Aceita, Senhor, esse culto como cheiro suave às tuas narinas. Essa é a nossa humilde oração que nós fazemos, no nome de Jesus, amém. Continue de pé o grupo de louvor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Ele nos chamou através da cruz. Ele morreu na cruz para que tivéssemos vida e Ele é o nosso alvo. Nós pregamos o Evangelho, devemos pregar o Evangelho a cada criatura para louvor do nosso Deus que morreu na cruz para que tivéssemos vida. Vamos cantar com alegria. Pela cruz Ele nos chamou. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz Ele nos chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Esse é o nosso momento de comunhão. Se você está nos visitando essa noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que é membro e congregado dessa igreja, dê uma olhada para o lado, para trás. Veja se você identifica algum visitante. Feche a mão dele, diga a ele que ele é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E vamos cantar quão bom e quão maravilhoso é estarmos unidos, os irmãos. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem paz real, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Aleluia, satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém. É uma grande satisfação estarmos unidos, louvando ao Senhor. Vamos voltar aos nossos lugares. Vamos continuar louvando ao Senhor. Cantando o hino 581 do Cantor Cristão. Esse também é o nosso momento de dízimos e ofertas. Aqueles que estão preparados podem se dirigir aqui à frente ao gasofilácio. Se você é visitante, não se sinta constrangido com esse momento. Essa é uma prática da nossa igreja. Vamos cantar esse hino, dizendo que Cristo é a única esperança da nossa nação. Não
Amém. Vamos nesse momento chamar a nossa irmã Lucília, que por certo ela tem algumas informações sobre missões. Boa noite a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? O irmão, o pastor Adenilson falou na manhã, né? Sobre esse versículo que normalmente nós usamos quando vamos falar de missões, mas é porque eu acho eu pelo menos eu gosto de usar, pastor, porque eu acho ele completo, não é? A ordem do Senhor para nós cristãos, não é? Mateus 28. De antemão eu quero falar meus sentimentos por aqueles que não puderam estar pela manhã aqui, para terem a oportunidade de ouvir uma mensagem tão maravilhosa, né? Do nosso irmão lá de Moçambique, né? E foi uma bênção, e tenho certeza que a igreja toda saiu abençoada, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O irmão Nixon falou aqui sobre a questão de estar tocando, né? Que é um dever, que é gratificante, é bom, edifica a igreja, mas ele sabe que o trabalho do cristão, porque não é nem trabalho, se a gente entender bem a mensagem da palavra, não é um trabalho, é um privilégio, não é? É levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, não é? E como vimos aqui nesse versículo, a gente até coloca sempre missões, porque não é só uma ordem que o Senhor dá, não é? Ele manda a gente ir levar a palavra, ensinar, batizar, não é? Então, são várias missões que o Senhor nos ordena. Mas a primeira, ele diz, leva a palavra, ide, não é? É a missão verdadeira do nosso Senhor para aqueles que realmente já tomaram a decisão ao lado do Senhor Jesus. Que entende o que é um ser humano sair daqui da terra
sem entender a mensagem da cruz, não é? Por isso, devemos valorizar aqueles que estão dispostos a entregar a vida, como muitos nós sabemos aí fora, e nos outros países aí que são proibidos ainda levar a palavra do Senhor, estão lá, não é? E nós estamos aqui na retaguarda. Então, temos que estar orando, ofertando, ajudando, mandando uma cartinha, se incomodando, querendo conhecer, querendo saber sobre esses que estão na linha de frente, né? Nós temos uma irmã aqui da igreja, que está nesse momento, está no seminário, lá no check-in, né? Poucos aqui até sabem disso, né? E hoje, eu pedi para ela mandar o relatório, ela mandou o relatório em fevereiro, mandou em março, né? Tem agora, mas para não ficar tão cansativo, eu vou pedir que os meninos só coloquem só a título da igreja, saber que tem alguém nosso que está precisando, no mínimo, das nossas orações, que eu acho que é o que a gente mais precisa, não é? Por favor, irmãos. É a nossa irmã Tacilane Reis, né? Alguns estavam aqui, presenciaram, né? Oramos por ela, para que Deus abençoe, fortifique o coração, edifique, encha de alegria cada dia, cada estudo que ela esteja fazendo ali, né? Seja para encher mais ainda, né, o coraçãozinho dela, da certeza de o que vale a pena realmente aqui nessa terra e a gente servir a Cristo enquanto há tempo. Lá ela aprende a sobrevivência, aprende sobre Bíblia, aprende a ensinar. Tanto ela aprende como aprende a ensinar, né? Este foi o primeiro relatório, né, que ela enviou. Nos primeiros momentos lá, eu estou sempre procurando saber como é que está. Tem momentos difíceis, também a saudade, né, da família, né? E orando, que a gente esteja também, todo mundo aí esteja colocando no coração de orar, né, para o local que o Senhor for, né, determinar, já tiver já determinado para ela, que ela seja a bênção, né? E ali está os pedidos de oração, né, pela viagem. Ela disse que vai ter um recesso e vai estar em julho aqui conosco, vai trazer o relatório dela pessoal, né, pelo acampamento de agosto, pela saúde, né. Então, que os irmãos estejam, se empenhem a estar orando por ela e tem os relatórios realmente de todo o trabalho detalhado, que aí é só o informativo. Esse é o segundo, tem o terceiro informativo, mas tem os relatórios. Então, que os irmãos estejam orando. E vamos aproveitar e já orar neste momento, não só por ela, mas por
por outros missionários que estão precisando da nossa oração nesse momento. Os irmãos, por favor, fiquem em pé e elevemos nossos pensamentos ao Senhor em prol de cada um, onde quer que esteja, né, levando a palavra do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu nesse dia. Em especial, Pai, esta bênção de estarmos na casa do Senhor, Deus, fazendo a melhor coisa, Pai, que eu ouvir, aprender e ensinar de Ti, meu Senhor. Queremos, neste momento, ó Deus, te pedir por cada irmão, onde quer que esteja, ó Deus, se dedicando, entregando, ó Deus, o Teu ser, meu Pai, a Ti, a Tua obra. Ajude, ó Deus, dá ânimo. Tira, ó Deus, aqueles empecilhos, abre portas, ó Deus, de serviço. Tira, meu Deus, qualquer impedimento, ó Pai. Cuida da saúde, ó Deus. Só o Senhor sabe cada um que é que está precisando, ó Deus. Então, nós, neste momento, Pai, a Tua igreja aqui reunida, porque eu sei que é um só pedindo, o Senhor vai ouvir. Mas a Tua igreja está reunida neste momento em prol essa obra maravilhosa, ó Deus, que só quem já teve o privilégio, ó Pai, de participar, sabe como é árduo e precisa da Tua presença, da Tua proteção, ó Pai, a todo momento, meu Senhor. Aceita, ó Deus, humildemente essa oração, meu Pai, que estamos fazendo, porque confiamos que o Senhor está nos ouvindo e que vai atender, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Pai. É a Ti que nós entregamos todos os nossos irmãos, onde quer que esteja, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Pastor Denilson, por favor. Venha, pode vir, pastor Denilson. Queria convidar também as crianças rapidamente. O pastor Denilson vai orar, despedir as crianças. E estará também trazendo a mensagem da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça, a misericórdia, a paz e o amor de Deus esteja em cada coração. Temos aqui nossas crianças, o futuro da Igreja de Cristo e o futuro do Brasil. Então, vamos orar para que Deus dê sabedoria aos pais e também às professoras, os irmãos, e que possamos vê-los em breve, como João Batista teve a estudar, crescendo na graça, em sabedoria e em estatura, para a glória do Senhor. Oremos. Pai bendito e eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite, te louvando, exaltando. Também, ó Deus, ouvindo a mensagem do Senhor e também orando por essas crianças. São elas, ó Deus, que no futuro estará levando o Evangelho, como temos pensado e pedido ao Senhor nesse estado, aqui na Bahia, no Brasil e até os confins da terra. Ajuda cada uma delas a entenderem, compreenderem e serem ensinadas a conhecer o Senhor Jesus Cristo, a amarem o Senhor Jesus Cristo e temerem ao Senhor. Também respeitando os pais, honrando os pais, como manda a Tua palavra, que os filhos devem honrar os seus pais. E também que os pais, ó Deus, ajude seus filhos, tratando com amor, com carinho, e possamos vê-los crescendo no conhecimento do Senhor, em sabedoria, ajudando também nos seus estudos, para que sejam no futuro homens e mulheres que servem ao Senhor, para que sempre estejam conhecendo mais de Ti, da Tua palavra, sendo assim varões e varoas valorosas. Tudo isso, Pai, nós pedimos e também Te agradecemos por tê-los aqui nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e vão para as suas classes. Então, irmãos, nós de manhã tivemos um culto também especial de missões, nessa noite também. E nós queremos sempre lembrar que missões é feita de 3 formas. Missão é feita com
os joelhos dos que ficam orando, ficamos na igreja orando, também com os pés dos que vão aos campos e com as mãos dos que doam, que ofertam para sustentar os missionários. Nós temos no Campo Baiano, no nosso grupo Batista Regular, temos a AMIBREB, é a Associação Missionária Batista Regular da Bahia. Nós temos 5 missionários, a igreja tem ajudado alguns desses missionários. Ontem nós tivemos uma reunião e, graças a Deus, foi bem sucedida. E um dos desafios é a nossa próxima conferência missionária, que será aqui na igreja. Já pedimos a autorização, a diretoria, então será no dia 9 de agosto. Então estejam se planejando, e nós vamos enviar naturalmente um ofício para a igreja, os irmãos vão estar sabendo os detalhes a respeito disso. E temos também esses missionários que estarão dando seu relatório. Vai ser um sábado, se Deus quiser. Então, guarde aí na sua agenda, 9 de agosto. Tá? Se Deus quiser, vamos ter esse encontro aqui de missões, porque missão está no coração de Deus e deve estar nos nossos corações. E sempre no terceiro domingo, não é, do mês, tem esse culto missionário de missões, e que nós sempre enfatizamos missões, porque é através do trabalho missionário que nós vamos levar o evangelho ao mundo, não é? Tanto aqui em Salvador, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E hoje pela manhã foi interessante que nós tivemos aqui um dos nossos filhos na fé, o irmão Canudilho, lá de Moçambique, trazendo a mensagem. Foi emocionante. Nós ficamos emocionados vendo ele trazendo essa mensagem. Eu também estava pensando, o pastor Timóteo estará aqui, e o pastor Timóteo teve uma grande influência na nossa vida, né, quando esteve aqui, começando essa igreja, aqui em Estela Maris. Ele vai estar aqui conosco a partir do dia, irmão Juarez, irmão Raimundo, dia 7 de junho, ele vai estar aqui e trazendo a mensagem de salvação, a mensagem evangelística, e junto conosco em comunhão, mostrando também um trabalho que ele desenvolve lá nos Estados Unidos. Não sei se ele está no México ou nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, não é? Então, ele é um dos fundadores da igreja aqui. Então, ele vai estar aqui. Eu estava lembrando dele porque ele nos ensinou bastante, né? No início da nossa fé. É também considerado um pai espiritual, né? Como o irmão Canudilho falou de manhã, sobre a paternidade espiritual, né? Quando nós fazemos discípulos e ajudamos esse discípulo a crescer e também testemunharmos para ele. Veja como isso é importante. Mas, sem mais delongas, irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. Nós temos hoje a mensagem tendo como tema o livro divino, a Bíblia, o livro divino. Então, essa mensagem é para todos, porque a Bíblia serve para todos os seres humanos. A Bíblia é o manual do homem, o manual do ser humano. Se todos estivessem lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, obedecendo a essa palavra que é a verdade, o mundo seria totalmente diferente. É por isso que Deus nos mandou levar o evangelho a toda criatura, e quem crê no Senhor Jesus Cristo ser salvo. Então, irmãos, o livro da Bíblia, o livro divino, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós queremos que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, é um versículo conhecido,
enfatizando aqui o que é a palavra do Senhor. Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Vamos orar. Pai querido e amado, Deus bendito e eterno, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo que o Senhor já fez hoje por nós, por essa grande bênção da salvação, essa bendita esperança, Senhor, que nós vamos morar no céu e estamos no aguardo da volta do Senhor. Não foi hoje ainda, mas poderá acontecer a qualquer momento. Estamos no aguardo porque cremos, porque a tua palavra diz que o Senhor vem nos resgatar, vem nos levar para morar no céu. Mas também, ó Deus, tem muitos amigos, parentes, familiares nossos que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. E por isso temos clamado a Ti, Pai. E nessa noite, faz essa obra grandiosa, que Teu Espírito Santo esteja convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. O amigo, a amiga que está aqui nessa noite, hoje seja dia de salvação e também de edificação para nós, que a nossa fé aumente a cada dia para a glória, honra e louvor do Senhor. Nós pedimos tudo isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então, encontramos aqui que a Bíblia está dividida em 2 partes, para você que já sabe, não é? Mas você talvez não saiba ainda. Então, a Bíblia está dividida em 2 grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 37 livros. A Bíblia, na realidade, quantos? 39. Estão prestando atenção. Muito bem. A Bíblia tem 39 livros. A Bíblia é uma biblioteca, na realidade. E tem 27, aliás... Tem quantos? Muito bem. Tem 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Não é? Mas eu gostaria de fazer um teste com vocês nessa noite. Vamos lá? Vamos falar o livro da Bíblia? Vamos falar os livros da Bíblia, irmãos? Vocês têm coragem de começar comigo aqui? Começar falando? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, vocês erraram aí comigo, viu? Primeiro vem 1 Reis, depois 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os 39 livros da Bíblia. Então os irmãos estão afiados, e quem não tiver, vamos estudar, tá bom? Vamos agora para o Novo Testamento, vamos lá? 27 livros, começando com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Então, esses são 27 livros da Bíblia, né? Então, nós devemos saber. E
localizar naturalmente quando for necessário. Irmãos, por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Porque Ele se agrada e Ele quer que saibamos. Naturalmente que sabendo isso, nós vamos ter tempos melhores para as nossas vidas. A Bíblia, irmãos, como está escrito, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou homens para escrever a Bíblia, conforme está escrito em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja apto para discernir, para compreender e aplicar nas suas vidas. Então, a Bíblia é totalmente inspirada. Nós falamos assim, que os livros foram escritos por homens. Mais de 40 homens escreveram a Bíblia, e nós sabemos que ela, se fosse escrita por qualquer mente humana, ela teria contradições, mas ela não tem contradição. Ela é toda a verdade completa, apesar de 40 homens escreverem em tempos diferentes, inclusive culturas diferentes, instruções diferentes. A Bíblia foi escrita por pescadores, também por reis, por médicos. Então, veja que em épocas, 2000 anos atrás, depois mais 1000 anos, então a Bíblia ela é completa, é a palavra de Deus, é a completa verdade para todos nós, é a revelação completa para todos os homens, e por isso nós temos ela como única regra de fé e prática. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Também encontramos que Jesus disse, deixa eu voltar aqui, como é que volta aqui? Acho que é embaixo aqui, eu estou seguindo. Então, Jesus disse, não é, que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus Cristo disse isso. O Senhor Deus nos deu a Bíblia por vários motivos, e nós vamos ver os motivos que o Senhor nos deu a palavra dele. Então, o primeiro motivo, para revelar que ele existe, e para mostrar que ele é o único Deus e não há outro. Nós encontramos a revelação de Deus na natureza, em nós, seres humanos, mas também encontramos na própria palavra dele, que é a revelação completa dele. E ele diz isso em Isaías 45, 22. Ele diz, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, todos os pecadores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus. Só existe o único Deus, e Ele é o Salvador do mundo, Ele quer levar você para morar no céu. O segundo motivo é para ser um guia de conduta para a nossa vida. A Bíblia é um guia de conduta para a nossa vida. O Salmo 119, 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando escondemos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus, nós não pecamos contra o irmão, porque Deus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então, nós quando escondemos a Bíblia, guardamos no nosso coração e praticamos, nós vamos viver para a glória do Senhor. O terceiro motivo, para declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim crermos nele, conforme está escrito em João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Um dos maiores problemas na evangelização que temos
é levar as pessoas, mostrando para ela que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque a maioria das pessoas não reconhece Jesus como Deus. Inclusive, em nosso país, católico que é, alguns não acreditam totalmente nisso, né? Dizem, ele é filho de Deus. Diz até que ele tem mãe. Então, veja a diferença que existe de crer, como ele diz aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Filho de Deus é Deus, e os judeus sempre criaram um atrito por causa disso. Os muçulmanos, os budistas e outras religiões não aceitam Jesus Cristo como Deus, e nós temos que mostrar que ele é verdadeiramente Deus, porque ele veio a este mundo, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. E ele entregou sua vida. E por isso ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E o único Cordeiro Santo, Imaculado, para fazer isso, derramando o seu sangue, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o terceiro motivo. O quarto motivo, para anunciar que podemos ter certeza da vida eterna através de Cristo. Então, foi o quarto motivo, para anunciar que podemos ter certeza da vida eterna através de Cristo. Em 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que criais no nome do Filho de Deus. Esta é a verdade, criais no nome do Filho de Deus. Algo, irmãos, que nós temos que entender, que Jesus Cristo, Ele próprio, como homem, sofreu todas as intempéries que nós homens sofrendo. E Ele resistiu de todas as formas, na tentação, naquilo que sempre era ofertado, como nós recebemos muitas ofertas, e ele resistiu a toda a tentação. Foi tentado de todas as formas, a Bíblia diz, mas ele resistiu, porque ele é Deus. Ele é Deus e resistiu, mas ele quer que nós sejamos seguidores dele, imitadores dele, e por isso ele deu essa certeza para nós, que nós somos filhos de Deus. Se você ainda não tem essa certeza, a palavra de Deus diz que você deve buscar, entender, compreender melhor e crer verdadeiramente. E algo bastante importante para isso está escrito em Romanos, capítulo 8, o versículo 17, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, se com Ele padecemos, para com Ele também sermos ressuscitados. Então, se você não tem essa certeza ainda, procure se autoavaliar na sua fé. Não é por obras, não é por sentimento nem emoção, é por crer. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você não pode sentir, você não pode ver, não é emoção, mas é crer de todo o coração. Crer que Jesus Cristo é a vida eterna, crer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, crer que Ele veio a esse mundo para morrer na cruz e salvar você, nos salvar dos nossos pecados. Então, esse foi o quarto motivo para anunciar que podemos ter certeza da vida eterna através de Cristo Jesus. Mas, diante disso, o tema principal da Bíblia é o plano de Deus para a salvação do homem. Então, a Bíblia foi trazida para que o homem tenha certeza de que ele pode ir para o céu. Então, o plano de Deus para a salvação do homem, por isso que a Bíblia foi dada para nós. E aí
que entra algo muito excelente. Por que o homem precisa ser salvo? Por que o homem precisa ser salvo? Uma pergunta, quando nós evangelizamos, às vezes as pessoas perguntam: por que eu tenho que ser salvo? Eu sou uma pessoa boa, tenho respeito por todo mundo, sou um bom pai, um bom filho, um bom marido, nunca joguei pedra no telhado do vizinho, nunca dei nada, não xinguei ninguém, pago meus impostos, vivo bem, então trabalho. Mas por que então eu preciso ser salvo? Mas aí que entra algo muito importante, porque todas as pessoas estão mortas espiritualmente. Eles estão mortos nos delitos e nos seus pecados. Nós, todos, por causa de Adão e Eva. Adão e Eva não é alegoria, como algumas religiões ensinam, que é figura, apenas uma metáfora ou qualquer outro tipo de ensinamento que tenha, mas foi uma realidade, e eles desobedeceram a Deus, como os nossos pais, desobedecendo a Deus, e eles pecaram contra Deus, e foram expulsos do paraíso, e eles carregaram o pecado. Hoje, nós sabemos, entendemos que muitas doenças são congênitas, os pais levam para os filhos. Então, Adão e Eva trouxe esse pecado para toda a humanidade. Então, todos estão mortos, ou estavam mortos nos delitos e pecados. Quando aceitaram Cristo, mudou completamente. Então, é isso que está escrito em Efésios, capítulo 2:1, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, através das ofensas e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida eterna. Quando você se arrepende de seus pecados, você tem a vida eterna e aceita Cristo como Senhor e Salvador. O outro porquê é porque o homem é um escravo do pecado. O homem é escravo do pecado, e sendo escravo, ele é dependente do pecado. Irmãos, eu não gostaria de dar meu testemunho, mas uma das coisas que eu era escrava, vivia na escravidão como escravo, naturalmente, que muitos são, é na bebida e no cigarro. O fumante e o que bebe, são pessoas que são escravas. Tenho alguns parentes ainda que estão escravizados. Eles não podem deixar nenhum momento de fumar ou de beber. Tem uns que bebem todos os dias. E fumar é de minuto em minuto. Essas pessoas são escravas, estão escravizados pelo pecado. Eu não estou falando, porque às vezes diz assim: não, o cachorro não fuma, o animal não fuma e não tem pecado. Não é que o cigarro, fumar é pecado, mas por causa do que ele traz, a bebida, por causa do que ela traz, torna-se pecado. Como tem outros vícios, o vício do jogo e outros vícios de Cristo. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a salvação para nós. Tem a salvação, que é dada por Cristo, a vida eterna, mas o salário do pecado. Todos vão passar pela morte. Todos nós vamos morrer. Você já pensou a respeito disso? Você tem medo da morte? Quem é que não tem, não é? Hoje mesmo eu estava, meio-dia, estava assim, deitado, senti uma dor aqui. Eu digo: será que hoje que eu vou morrer? Não é? Então eu vou para o céu. Todo mundo tem medo da morte. Não tem uma pessoa que não tenha medo da morte, mas depois você pensa: se eu morrer, eu vou para o céu. Então, é bom você pensar assim, mas só vai para o céu quem realmente aceita Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que estamos falando, insistindo, existe essa igreja aqui para falar para você, meu amigo, minha amiga, que você precisa aceitar Cristo para ir para o céu. É um lugar maravilhoso.
A Bíblia não descreve totalmente como é, mas ela diz algumas coisas a respeito do céu. E eu acho que Deus não descreveu muito bem o céu, sabe por quê? Alguns homens iam até querer ir logo para o céu, ia se matar. Então Deus não fez isso, não mostrou muito, mas Ele faz uma advertência sobre o inferno, que é um lugar terrível. Então, é algo que é sério. É sério, as pessoas hoje em dia acreditam em tanta fábula, histórias que são contadas, e elas acreditam, mas não acreditam no que a Bíblia fala. Essa palavra de Deus, ela tem quase 5.000 anos de escrita, que foi escrita. Não tem nenhuma vírgula que possa dizer que não é verdade. Ela é infalível, inerrante, ela é a palavra de Deus. Se você comprar um jornal, ler o jornal de ontem, hoje já não presta mais, que não tem mais notícia, a notícia mudou. E não só ontem não, de manhã, mas essa palavra continua firme, a mesma coisa. Eu tenho 34 anos de conversão, desde o dia que comecei nessa igreja, até hoje, a mesma palavra temos ouvido. O homem é pecador, o homem precisa de arrependimento. Pastor Timóteo vem aí, vai pregar aquilo que a Bíblia diz a respeito disso. Se fosse uma mentira, já tinha sido colocada aí. Tem muita gente pesquisando ainda a Bíblia para dizer que é mentira. Tem os filhos do diabo que têm buscado tirar a credibilidade da Bíblia. E nós sabemos que nunca vão conseguir, porque a Bíblia é a verdade. Ela é a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que pregar, falar para as pessoas que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Agora tem algo terrível. Algo terrível que eu quero mostrar para você. O destino final do pecador é o lago de fogo. O destino final do pecador. Em Apocalipse 20, 14 e 15 diz: e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem uma religião aí que diz que não tem inferno, não tem lago de fogo, mas a Bíblia está dizendo aqui, não é invenção, pode ver na sua Bíblia, na Bíblia do católico, na Bíblia todo mundo vai ver, está escrito, e não estamos falando isso para você ter medo, o que estamos fazendo é advertência sobre esse lugar terrível. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo disse isso, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas ele veio da vida eterna, tirar, salvar, libertar, redimir todos que se arrependem de seus pecados, para não irem para o lago de fogo, que é o final, é o juízo final. Existe um tempo que nós chamamos de intermediário. Esse tempo é o arrebatamento da igreja. Todos os crentes vão ser arrebatados a qualquer momento. O mundo vai continuar e vão ter 7 anos de tribulações ou tribulação. 7 anos onde virá o anticristo. O anticristo virá para reinar, vai enganar muita gente. Mas antes de acontecer isso, tem um arrebatamento. E Deus quer que você vá antes. É por isso que a igreja de Cristo está aqui. A igreja vai ser levada para o céu. Todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio. Você crê? Essa é a verdade que temos que estar falando para as pessoas. Não é conto de carochinha, mas o que a Bíblia está dizendo. Mas aqueles que não aceitarem Cristo, vai passar por essa tribulação, vai chegar a morte, e o destino vai ser o lago de fogo.
que é a segunda morte. E nós queremos pedir a você que tome uma decisão maravilhosa ao lado de Cristo. Agora, o que Deus fez para salvar o homem? E aí entra a grande maravilha que Deus fez para salvar o homem. Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para resolver o problema do pecado do homem. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é um versículo que nós, como crentes, podemos falar quando vamos evangelizar. Grave esse versículo para falar para as pessoas: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal é porque não tem um amor maior para dizer. Seria, no grego é ágape, não é? O amor de Deus. É um amor altruísta, infinito, que tem por nós, suas criaturas, que deu seu próprio Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para resolver o problema do pecado do homem. Então, aceite isso, você no seu coração, para receber o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus mesmo, não tendo cometido pecado nenhum, 1 Pedro 2,22 diz isso, assumiu a nossa culpa, fazendo-se maldito em nosso lugar, como está escrito em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus Cristo tomando o nosso lugar, naquele dia. Geralmente, em países cristãos, se comemora a Sexta-feira Santa, o domingo da ressurreição, porque naquele dia Jesus Cristo foi morto na cruz para pagar pelos nossos pecados. Não foi apenas uma morte qualquer, mas foi a morte mais importante que já existiu. Um inocente, sem culpa nenhuma, foi levado para morrer na cruz, porque tinha o objetivo, o propósito que Deus queria: tirar os nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa para que nós tivéssemos vida, tivéssemos a vida eterna. Então, diante disso, o preço foi pago pela nossa salvação, através do sangue de Cristo. Então, pelo sangue dele, nós recebemos a salvação. Está escrito em Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado. Então, algumas pessoas resgatavam os outros com dinheiro, mas aqui Pedro está explicando: não foi através disso, não foi através de sacrifícios de animais, qualquer outro sacrifício que se fazia, oblação, derramamento, holocausto, mas não, foi através do sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cristo que pagou pelos nossos pecados. E aí, você pode perguntar: e o que eu preciso fazer? Então, eu entendi, estou entendendo a pregação. Você vai evangelizar, falar para as pessoas sobre isso, mas o que a pessoa precisa fazer? Nada. A salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente que Deus está dando para você. Você não precisa fazer nada, não precisa dos seus dízimos. Alguns dizem: eu não vou para a igreja porque eu vou dar o dinheiro lá para o pessoal, principalmente para o pastor, então eu não vou dar, eu não vou perder tempo. Mas não, é um dom gratuito de Deus para você. É um presente, é como um presente que Deus está dando para nós. Receba esse presente, a salvação eterna, para que você possa viver para a glória dele.
Está escrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna para você, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite e que está nos ouvindo também, porque Deus quer que você tenha essa salvação. Você vai morar no céu com Ele eternamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós, seres humanos, temos dificuldades com algumas raças, com alguns problemas sociais, com o pobre, com o rico, com a mulher, com o homem, com o que quer que seja, mas Deus não. Deus quer salvar todos que vêm a Ele. Pode vir, que Ele está recebendo você. Olha, o apóstolo Paulo diz que ele era um miserável pecador. Veja, o apóstolo Paulo. E nós? E nós? Quem somos? Então, nós precisamos realmente ter essa convicção. Se você não tem essa convicção, hoje é o dia de você receber essa salvação. Receber esse dom gratuito de Deus. Você, pecador, não é salvo por suas próprias obras, mas através da fé. Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é de graça. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Independente do que você é, que você tenha. Ele diz, vinde a mim que eu vou dar a vida eterna a você. Então, você, pecador, não é salvo por suas próprias obras, mas através da fé. A fé em Cristo Jesus. Não é a fé qualquer, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você acredita em Jesus Cristo, você vai ter essa fé. Essa fé que vai transformar a sua vida. Essa fé que vai mudar você completamente. Porque é pela graça que você é salvo. Deus nos salva quando cremos em Jesus Cristo. Deus nos salva quando cremos em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós. Então, em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, precisa crer. Outro fato também importante, confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Está escrito em Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A gente crê com o coração e também crê com a mente. A salvação é assim, não é só uma emoção, mas uma realidade. Ela é racional. Nossa fé não é um salto no escuro. Nossa fé tem relevância, nossa fé tem credibilidade, tem sustentação. Ela é baseada no que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, nossa fé é uma crença verdadeira naquilo que foi dado para nós, pecadores, homens pecadores, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele quer fazer isso, mas é você mudando de vida, recebendo essa salvação, confessando Cristo, falando, testemunhando com a vida, com o que você é. Olha, é gratificante quando nós encontramos crentes, homens e mulheres,
com 50 anos, servindo ao Senhor. Com 10 anos também, com 20, mas estão ali firmes, passando por todas as lutas, porque o Evangelho é a salvação das pessoas para a vida eterna. A salvação não é algo visível, não é porque a pessoa prosperou, não é a pessoa que, porque agora eu tenho tudo, riquezas, então você vem para a igreja para ter riqueza, buscar Deus para ter tudo. Não é? Sabe quem foi que ofereceu muita riqueza, inclusive a Jesus Cristo? O diabo. Ofereceu riquezas, ofereceu várias e várias coisas materiais, mas Jesus Cristo, Ele quer dar a você a vida eterna. Agora você tem que confessá-lo como o Senhor e Salvador. Deus promete para quem crê em Cristo Jesus a salvação, a morada eterna no céu. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Em João capítulo 14, João 14, de 1 a 3, diz isso. Eu vou pedir para você, irmãos e amigos, que trouxe sua Bíblia, eu gosto, esse versículo é sensacional. É um dos versículos que fala com clareza a respeito do que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. João, capítulo 14, verso 1 a 3. Veja o que ele diz para nós. Ele está aqui falando de diversos assuntos da salvação, e ele diz assim, olha: não permitas que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse isso antes de morrer, antes de ir para a cruz. Ele estava dizendo para seus discípulos. E depois aqui nesse texto do 14, 15, 16, 17, ele vai falar para os que vão crer. Então, nós, irmãos, temos certeza. Às vezes eu vejo algum irmão dizendo, nós temos que nos preparar, porque Jesus vai voltar. Não, você que já aceitou Cristo já está preparado, está pronto. Agora você tem que consertar a sua vida para receber galardões lá no céu. E é isso que nós temos que fazer. Nós vamos receber galardões se nós trabalharmos para Cristo. Então você vai receber galardão. Mas a salvação ninguém perde, porque foi dada por Cristo. Ele disse, aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Jesus Cristo disse isso, e eu creio verdadeiramente. Irmãos, nós temos que entender que essa salvação, esse dom gratuito, ele é irrevogável. É algo maravilhoso, ninguém perde. Então, ele diz, na casa de meu Pai tem muitas moradas. E não são poucas, não, muitas. E você tem lá um lugar reservado que Ele quer dar para você. Eu tenho certeza disso. Aquele que crê se torna um verdadeiro filho de Deus, conforme João 1,12 diz, não é? Que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, o que crer no seu nome. É isso aí, quem crer no verdadeiro Filho de Deus. Agora, estamos terminando. Você pode pensar, como é então que eu posso fazer isso? Ore agora mesmo, confessando os seus pecados, diante de Deus, e receba o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma vez eu perguntei, eu tinha uma amiga que tinha aceitado Cristo como Senhor e Salvador, eu não era crente ainda. Eu disse para ela, o nome dela é Josenil. Eu disse, Nil, era nossa amiga, minha de Luísa, disse, mas como é que eu posso aceitar
Jesus. Eu vejo todo mundo falar, eu já fui em muitas religiões. Ela disse, olha, chega em casa, ore a Deus. E você vai dizer, Senhor, eu sou um pecador. Eu me arrependo de meus pecados e que aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. E aí, um dia, no dia 25 de outubro de 1990, eu fui numa igreja, o pastor pregou, como está acontecendo nessa noite, tem acontecido, e ele disse assim, quem quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Ouvi a mensagem, eu levantei a mão e disse, eu quero. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu cheguei em casa, evangelizei logo Luísa. Luísa disse, eu quero aceitar Cristo. No outro dia, ela também, no mesmo dia ela fez a oração, mas concretizou quando confessamos, no dia 27 de outubro de 1990, Luísa também aceitou Cristo. E nossa vida realmente mudou. Mudou completamente, porque Deus é assim. Ele transforma a vida. Ele faz você nascer de novo. E nessa noite Ele quer fazer isso com você. Basta você crer. Receba Ele nessa noite, orando ao Senhor. Vamos orar. Pai querido e amado, Deus bendito e eterno, nós somos pobres pecadores, homens, mulheres, falto, Senhor, de muitas coisas, e principalmente da sua graça. Mas também, ó Deus, por outro lado, nós temos o desejo de sempre servi-lo, como entendemos que esse serviço, ó Deus, é agradar ao Senhor. Queremos obedecê-lo em todas as coisas. Por isso nos ajuda, como também apresentamos os nossos amigos, nossas amigas, aqueles que ainda não têm certeza da salvação, que essa noite eles possam ter esse encontro, dizendo para o Senhor que é pecador, que precisa ser redimido, porque Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para pagar pelos nossos pecados. E quando nós confessamos Ele, recebendo Ele como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E assim, ó Deus, toca nesse coração, ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso nessa noite, Senhor. Pai bendito e eterno, nós pedimos, Pai, que essa noite seja uma noite de salvação. Você que está aqui nessa noite, leva em sua mão, se você entendeu a mensagem e quer dizer assim, eu quero Cristo. Hoje à noite, tem alguém? Levante sua mão. Amém. Uma mão levantada ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem mais alguém nessa noite, não é, que quer dizer assim, eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu estou me entregando, confessando Ele. Não é para envergonhar, não é para se envergonhar. É apenas, aquela mulher tocou em Cristo. E Cristo sabia quem era, e disse assim, quem me tocou? E ela disse assim, foi eu que toquei em ti, porque eu quero receber essa salvação. E Deus curou ela, Jesus Cristo curou. Tem aqui uma amiga que agora se torna filha de Deus. Por favor, fique em pé, minha irmã. Fique em pé que a gente quer orar. Como é o nome da irmã? Tereza Cristina, levantou a mão, aceitando Cristo como Senhor e Salvador, né? E nós vamos orar, ajudá-la a crescer no conhecimento do Senhor, não é? Então, irmãos, isso é maravilhoso, Deus operando nessa noite. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não é? Tem mais alguém tomando essa decisão maravilhosa, aceitando Cristo como Senhor e Salvador, não é? Mas ainda tem tempo. Agora, não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Tá bem? Então, nós vamos orar pela irmã Tereza Cristina, não é? Pedindo, a senhora, não é, se a senhora quiser vir aqui à frente, não, então fica aí mesmo que nós vamos orar, não é? Por ela, não é? Orar por ela. Acompanhe ela, por favor, irmã. Muito bem. Deus abençoe. Muitas felicidades. Então, vamos estar orando, irmãos, um momento especial para a igreja, não é? E é um momento grandioso também. Nos céus está tendo alegria. Os anjos do Senhor estão louvando por esse momento. Pai querido e amado, Deus bendito e eterno, aqui está mais uma
aquela que o Senhor chamou, a ovelha. Quem sabe essa é a última que o Senhor está chamando, para que ela tenha a vida eterna, Senhor, pelo teu amor, que o Senhor esteja enchendo ela de graça, de entendimento, de conhecimento, juntamente com sua família, que hoje seja gravado no coração dela, ó Deus, a tua palavra, que seja efetiva, grandiosa, para que ela possa, ó Deus, testemunhar do Senhor, que nós possamos também ajudá-la nas suas dificuldades, ajudar ela no crescimento, ajudá-la no que ela precisar. Nos dá sabedoria, ó Deus, para isso, essa igreja, cada um dos irmãos, ser com o pastor que está vindo, que ele possa também ser um grande servo do Senhor aqui nesse lugar. Nos abençoa, nos ajuda, Pai. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmã, viu? Deus abençoe. Uma grande bênção para nós, fica registrado, e depois eu convido a cada um dos irmãos a cumprimentar, porque vocês vão ajudar no crescimento dela espiritual. Amém? É assim que a gente faz, ajudando os irmãos, os novos convertidos, recebendo com alegria, com atenção. Então, que Deus abençoe grandemente, que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Amém. Deus abençoe. Irmão Nixon está com a palavra. Bom, irmãos, nós temos aqui, rapidamente, 2 editais de convocação. O primeiro edital de convocação é para uma assembleia ordinária. O presidente da Igreja Batista Betânia em Estela Maris, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no 25/5, próximo domingo, às 10 horas, em sua sede própria, para tratar das pautas abaixo: leitura e aprovação da ata da Assembleia do dia 23 de março, apresentação dos relatórios financeiros dos meses de março e abril de 2025, movimentação dos membros. A quarta pauta é obras e benfeitorias. Essa carta está assinada aqui pelo presidente, então presidente Juarez Antônio Rodrigues da Silva, e pela secretária Sandra Paula Caldas Queiroz. Um outro edital de convocação é para uma Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da Igreja Batista Betânia em Estela Maris, nos usos das suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizado no dia 25/5, domingo, às 10h30, em sua sede própria, para tratar da pauta abaixo. A apresentação do candidato a pastor titular da Igreja Batista Betânia em Estela Maris, o pastor George Velque Ribeiro de Castro. Então, esse é o pastor. Eu queria também dar os avisos aqui. Logo após o culto, temos aqui no anexo aqui lateral, as irmãs do departamento de missão estão fazendo algumas iguarias para a gente degustar, para ajudar a obra missionária. Então, se você puder, passe aqui do lado para ajudar. Temos aqui bolo de aipim, bolo de chocolate, bolo de queijo, sopa de carne, que é para quem está fitness, aí toma uma sopa, tem aí proteína, verdura, é muito bom. E munguzá também. Então, se os irmãos quiserem, puderem ajudar, está aqui do lado. Também queria convidar então, o presidente da igreja, o irmão Juarez, para ele falar, né, do resultado da fumaça branca que subiu aqui na Betânia. Tem um novo pastor, e ele dará maiores informações. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Amém? Só aproveitando aqui que uma falha, inclusive minha, peço perdão por isso.
No dia 23, tem um jantar dos namorados. Então, é aqui a partir das 19 horas. Então, aqueles casais que já está muito divulgados, etc, etc. Mas aqueles casais que ainda não fizeram a sua inscrição, faça agora, tá? Isso é uma iniciativa compartilhada a partir da Igreja Batista Regular da Pituba. Então, a iniciativa deles nos pediu espaço e também nos ofereceu a oportunidade de estarmos juntos. E os casais que puderem, que quiserem, o preço é do casal R$130. Aí quem quiser, fale com... É na próxima sexta-feira, dia 23. E também lembrar do pastor Timóteo, que o pastor Odenilson lembrou, ele estará conosco aqui nesta igreja para uma conferência evangelística, que é a vontade dele, tá? Ele pediu uma conferência fora de data, ou seja, não estava no nosso calendário inicial, mas ele pediu que fosse por a disponibilidade dele vir ao Brasil, de vir aqui em Salvador, de estar conosco, de conviver com aqueles que o conheceram, que trabalharam ombro a ombro aqui com ele naquele período, no final dos anos 80, 90. Saiu depois para outras igrejas que também naturalmente estarão aqui nesse período. Então, o pastor Timóteo e sua esposa e seu filho mais velho estarão aqui. As pessoas que quiserem ajudar no serviço, com ideias, com a oportunidade de trabalho, falar com o irmão Raimundo, a irmã Thelma, que eles é o casal que viveu muito na época deles e que continuam aqui na igreja. Então, fale com eles, qualquer possibilidade de ajuda no trabalho de recebimento com alegria desse casal e mais o seu filho mais velho também, que estará conosco. Agora, eu queria falar, segundo o edital aqui, que nós temos, eu acho que todos aqui que estiveram no fim de semana atrasado, conhecer o pastor Velk e sua esposa, nós chamamos de Elis, porque ela tem um nome difícil. Então, Elis Eneide. Então, é o pastor Velk e a esposa dele. Então, ele aceitou ontem o nosso convite. Vamos formalizar no próximo domingo a condição dele. E ele estará conosco já a partir do final de junho, início de julho. Ficou em aberto porque ele tem alguns afazeres lá ainda. Tá? Ele tem uma família dele, mora toda em Fortaleza, nos arredores de Fortaleza. Eles vão para lá passar uns 15 dias. Depois, a filha mais velha vai ser graduada e receberá o diploma no dia 23 de junho. Tá? Então, depois disso, ele vai só trabalhar vai trabalhar com a mudança. Né? Então, eu estimo que mais ou menos o dia 1º de julho, ele esteja conosco. E quem sabe o 2 de julho, né? Aproveitar que um cearense está vindo para a Bahia e assume o ministério nessa igreja, na nossa igreja, no dia de aniversário da independência da Bahia. Né? Então, a partir do dia 1º, quero crer que ele esteja aqui, e aí, estando aqui, nós vamos marcar, junto com ele, o seu culto de posse. Né? Então, e aí a igreja segue normal. É um homem segundo a vontade de Deus, é isso que nós acreditamos, porque não foi indicação de nenhum de nós aqui, então não foi uma pessoa que veio para cá por indicação minha, ou do irmão Raimundo, ou de qualquer outra, que tivesse o interesse de tê-lo aqui conosco, por isso ou por aquilo. Tá? Foi indicação de pastores amigos, dele e nosso, por exemplo, o pastor Perim, que foi o que encontrou, meio por acaso, lá, tá? Então, é uma história que ele vai ter a oportunidade de contar aqui para nós. O encontro como o pastor Perinho o encontrou lá e nos indicou aqui já no início, no mês de março, e agora já estamos. Nós passamos aqui desde o início do ano procurando, né, esse pastor segundo a vontade de Deus, e acreditamos que seja o pastor Velk, esse homem segundo a vontade de Deus. O que eu peço é que a igreja continue orando para que a recepção dele, o acolhimento a ele e à sua família, seja fervoroso, que seja amigo, que seja cordial,
E mais ainda, que o ministério dele possa ser abençoado por Deus e por todos nós através das nossas orações. Tá certo? Ele vai precisar de nós, ele vai precisar da nossa humildade, da nossa força, do nosso trabalho e da nossa convicção na obra do Senhor Jesus. Tá bom? Então, uma boa noite. Com a oração silenciosa, nós nos despedimos deste momento, jamais de Cristo. Uma boa noite.